Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos hoje numa aula que vai ser mais focada na parte de exercícios, tá legal? E como a gente viu a parte de teoria dos conjuntos, eu acho que seria legal a gente começar aí com uma revisão e um exercício aí sobre conjuntos, tá bom? Então eu vou pegar aqui um exercício, teoria dos conjuntos, tá? Bom, vamos pegar aqui um exercício que ele fala o seguinte, olha, são dados com o conjunto U. Ó, U é um conjunto que tem as letras A, B, C, D, E, F, G. Esse aqui é o conjunto U, é o conjunto universo. São o conjunto de todas as possibilidades de possíveis, tá? É como se fosse o conjunto total, tá? O conjunto A, o subconjunto A, ele é o seguinte, é A, B, C, D e E, tá? Esse aqui é o conjunto A. Aí o exercício dá também o conjunto B. O B é o A, C, desculpa, A, C, E, G. Então o conjunto B tem estes elementos aqui, A, C, E, G. O conjunto A tem os elementos A, B, C, D, E. E o universo são todos os elementos possíveis, certo? Tem também o conjunto C, que é o B, E, G, F. Eu vou colocar aqui o conjunto C, por falta de espaço aqui, ó. Ele vai ser o B, E, F, G. Tá? Então isso aqui é o conjunto universo e tem três conjuntos aqui. E aí a gente vai praticar com algumas operações, tá? O exercício pede para calcular primeiro, no item A, o que é A união com C. A união com C. Tá? Então vamos ver o que é A união com C. Seria simplesmente a união que a gente viu na aula passada. Ele é a soma, né? Como se eu tivesse todos os elementos de A mais os elementos de C, certo? Os que são em comum, ele não vai aparecer duas vezes, certo? Ele aparece uma vez só. Então o que seria o A união com C? O A está aqui no A, mas não está no B. Tudo bem, ele entra aqui. O B ele aparece nos dois, mas tudo bem, ele vai aparecer uma vez só. É como se eu fosse mesclar esses dois conjuntos, tá? O C aparece aqui, beleza, então ele vai aparecer no A união com C. O D aparece aqui, aparece. Não aparece lá, mas não tem problema. Ele aparece aqui. O E aparece aqui, aparece, certo? O F não aparece aqui, mas aparece aqui. Como eu estou fazendo a união, ele vai aparecer no A união com C. E o G, certo? O G também ele aparece aqui, não aparece aqui, mas não tem problema. Basta o A união com C, basta um elemento pertencer ou ao conjunto A ou ao conjunto C, que ele vai aparecer no A união com C, certo? Então essa é a sacada aí do problema, tá? Ele vai aparecer aí na soma, tá? Então é como se estivesse fazendo uma soma de dois conjuntos, tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar. O próximo item, ele pede B intersecção com A. Ele quer que a gente determine o que é B intersecção com A. Ó, o B
é A, C, E, G. O A é A, B, C, D, E. O que significa intersecção? Intersecção é o elemento que ele tem que pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? Então quais são os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo? O A pertence aos dois conjuntos? Sim, o A pertence aos dois conjuntos. Ele pertence ao A e pertence ao B. Então ele entra no B intersecção com A, certo? O elemento B aparece nos dois conjuntos? Não, ele aparece só aqui, não aparece aqui, certo? Então o B não entra na intersecção. O C aparece nos dois conjuntos? Sim, o C aparece no A e aparece no B, então ele entra aqui, tá? O D aparece nos dois? Não, não aparece, ele aparece só no A, então não entra. O E aparece nos dois? Aparece. O G aparece nos dois? Não. Então a intersecção é só A, C, E. Ou seja, a intersecção só vai aparecer os elementos que aparecem nos dois conjuntos simultaneamente, tá? Então isso aqui é o B intersecção com A. Tudo bem? Que mais? Então é só para lembrar, né? Vou fazer um esqueminha aqui. Ó, esse caso aí do A e do B, né? Esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B. A intersecção, ele tem que estar nos dois ao mesmo tempo, certo? Isso daqui é o A intersecção com B, ou B intersecção com A, que isso aqui é a mesma coisa. A gente viu lá que é uma propriedade que é comutativa. Esse cara aqui, o A intersecção com B, ou B intersecção com A, dá a mesma coisa, tá? Agora, se eu quero ter, por exemplo, ó, aqui, ó, de novo, a união com B, por exemplo. Aí a união com B é qualquer coisa, basta ele pertencer ou ao A ou ao B, é a soma, certo? Então, esse daqui é como se fosse ou ele pertence a este ou ele pertence a B, basta, certo? E esse daqui, logicamente, né, na lógica booleana que vocês vão aprender futuramente aí na faculdade, né, quem for seguir exatas, você vai que isso aqui é um ou ele pertence a este ou pertence a este, que é o caso da união, né, que é a união. O elemento A ou ele pertence a ou ele pertence a C. O elemento B ou ele pertence a A ou pertence a C. Às vezes acontece dele pertencer os dois ao mesmo tempo, tá? Então isso aqui é um ou. Esse daqui é um E, né? Ele tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo, ele pertence à intersecção. Tudo bem? Então é isso daí. Vamos fazer mais um exercício aqui, mais uma continha. Ele quer saber o que é o C menos o B. O item C pede para calcular C menos B. Então, pessoal, para calcular o C menos B, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que olhar para o conjunto C. É esse cara aqui, certo? Conjunto C, ele tem o elemento B, E, F, G. Agora, eu vou tirar desse conjunto B, E, F, G os elementos que pertencem também a B, certo? E aí eu vou manter os que são exclusivos do C. São elementos exclusivos do C. Então olha bem para esse conjunto C, olha bem para esse conjunto B. O B, ele pertence exclusivamente para o C? Sim, porque olha, ele pertence aqui, mas não pertence ao B. Então não tiro ele fora, certo? Ele vai pertencer ao B. O elemento E, ele pertence exclusivamente ao C? Não, ele aparece aqui, mas aparece aqui também. Ah, então não serve. Eu não pego. O elemento F, ele é exclusivo do C? Ele aparece aqui e não aparece aqui. Opa, esse interessa. Ele tem que ser exclusivo do C, certo? E o elemento G, ele aparece aqui e aparece aqui. Então esse que aparece nos dois eu expurgo, não pego. Ele tem que ser exclusivo do C. Então
a operação C menos o B, ficam apenas aqueles elementos que pertencem a C, porém não pertencem a B. E aí são só esses dois, que pertencem a C, mas não pertencem a B. Tá? Então até é interessante a gente ver que o contrário não é... Se eu fosse fazer assim, ó, o B menos o C, vai dar uma resposta diferente, tá? Esse aqui era o C menos o B. Agora o B menos o C é o contrário. Eu vou pegar todos os elementos do B e só vou remover os elementos que pertencem também ao C. E aí, por exemplo, o A é exclusivo do B, certo? Então, beleza, esse fica. Agora o C, ele é exclusivo do B? Sim, ele é exclusivo também, porque ele não aparece aqui, certo? Então, beleza, fica também. O E não fica, porque olha, ele pertence ao B, mas ele pertence ao C também, ao conjunto C. Então esse tem que ser expurgado. Então ele não entra, o E não entra. E o G? O G pertence ao B e pertence ao C também, então esse também não entra. Então, pessoal, se você for ver, esse cara aqui, ó, o conjunto C menos B, ele é o quê? Ele é diferente do conjunto B menos o C, certo? Então é importante vocês notarem isso daí, tá? Tudo bem? Vamos fazer mais umas coisinhas aqui. Isso aqui é lógica, e essas lógicas elas são importantes para vocês irem resolvendo problemas. A gente vai ver, talvez ainda na aula de hoje, que a resolução de problemas ela usa muito desses conceitos, né? Bom, resolvemos o A, B e o C, agora vamos resolver outros itens aqui do exercício, tá? Ó. Só um minuto, se chegou, se tem alguém aqui na linha. Vamos lá. Então, vamos prosseguir. Tem mais algumas continhas aí. Tem um conceito que a gente não viu na aula passada, que é bom a gente comentar, que é o conceito de negação. Então, o que seria esse conjunto de negação? O negação seria assim, a gente tem que ter a seguinte visão, ó. O conjunto universo é A, B, C, D, E, F, G, certo? O conjunto A é o A, B, C, D, E. Se eu quisesse calcular, quisesse determinar o A barra, o que significa o A barra? O A barra significa, essa barra aqui significa de negação, tá? Negação. Então, qual seria o caso aqui da negação? O universo, existem essas possibilidades todas, no meu universo desse problema, tá? Na verdade as letras são muito maiores do que essas daqui, mas o meu universo aqui são as letras A, B, C, D, E, F, G, certo? Se eu sei que o conjunto A é o A, B, C, D, E, o que seria o A negado? O A negado seriam todos os elementos do universo, que o meu universo é só isso daqui, tá? Que foi dado no meu problema, que o meu universo é isso. São todos os elementos do universo que não estão em A. Então, esse daqui, o elemento A está em A, o B está em A, o C está em A, o D está em A, o E está em A. Opa, o F não está em A e o G não está em A. Então o
o conjunto A negado, né, que se representa com essa barra em cima, seria os elementos, seria o conjunto dos elementos F e G, certo? Então é o A negado, certo? É que nem, por exemplo, se eu fosse jogar, sei lá, vamos dar um outro exemplo mais prático aí, né? Eu tenho um jogo de futebol entre Palmeiras e Corinthians, certo? Palmeiras versus Corinthians. Quais as possibilidades que existem de resultado? Meu universo aqui, o universo de resultados. Ou o Palmeiras é o vencedor, certo? Ou dá empate, ou dá o Corinthians de vencedor, certo? Esse aqui seria o meu conjunto universo de possibilidades, certo? Agora, suponhamos que eu tenha um conjunto A que seja o conjunto do Corinthians ganhar o jogo, certo? Coisa que é difícil. Jogar contra o Palmeiras não vai ser difícil. Mas qual que seria o conjunto A e o Corinthians vencer o jogo? Qual que seria o A negado? O A negado seria as outras duas possibilidades, certo? Seria desse conjunto universo de possibilidades ou o Palmeiras ganhar o empate, certo? Então isso daqui eu estou frisando mais porque isso daqui é uma coisa importante dentro de lógica matemática, certo? Se eu tenho um universo de possibilidades e eu considero uma possibilidade específica, o negado desse cara são todas as possibilidades menos a que estão no conjunto A, certo? Então isso daqui deixa eu dar uma melhorada aqui na imagem porque não está pegando, tá? Então é isso que eu queria dizer, tá? Vamos apagar aqui para começar a caber na tela, senão vocês vão ficar sem enxergar as coisas. Então eu expliquei aí o que é a negação, tá? Esse A negado é uma possibilidade que não tá. Acabei de mostrar para vocês o que é o A negado, tá? A negação de um conjunto seria, para você conhecer a negação de um conjunto, eu teria que saber o conjunto universo, certo? Porque não dá para você saber dizer qual que é o negado de um conjunto se você não sabe todas as possibilidades que existem, certo? Então aí no caso eu dei 3 possibilidades. Aí o negado dessa possibilidade é o que está faltando, certo? Eu vou pegar aqui, ver se eu consigo secar aqui a tela. Tudo bem? Aí nesse exercício, por exemplo, se eu fosse calcular o B negado, o que seria o B negado? O B é esse conjunto aqui, certo? Portanto, eu quero calcular o B com uma barrazinha em cima. O que é o B negado? Que seria todos os conjuntos, todos os elementos do universo, tirando os elementos que pertencem a B. Então o universo tem o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Se no B pertence o A, o C, o E e o G, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os elementos do universo, exceto aqueles que pertencem ao conjunto B. Então o que vai dar? Vai dar o elemento B, certo? O elemento B não pertence a B. O elemento A pertence a B, então não vai. O B não pertence, então vai. O C pertence a B, então não vai. O D pertence ao universo e não pertence a B. Então vai. O E não vai, porque ele pertence a B. O F vai, porque ele pertence ao universo, mas não pertence a B. E o G não vai porque ele pertence a B. Então o B negado
seria esses três elementos aqui, seria o conjunto desses três elementos, tá bom? Que mais? Tem umas coisas aqui que vai confundindo um pouco a... Esse aqui era o exercício D, tá? D. É o item, subitem D. Que mais que eu preciso calcular aí? Por exemplo, se eu quiser calcular o A barra menos B. Aqui. Tem mais um exercício aqui. A barra menos B. Então eu estou querendo calcular A barra menos B. O que é o A barra? Primeiro, não vou fazer direto não. O que é o A barra? O A barra seria o quê? Seria todos os elementos, seria o conjunto do universo, exceto os componentes que pertencem a A. Tá? Então, ó, o A barra eu vou escrever aqui, ó. Tá? Então, o A vai no universo, mas ele pertence ao A, então não vai. O B pertence ao universo, mas está no A, também não vai. O C pertence ao universo, mas está no A, também não vai. Não vai, não vai, vai ficar só o A barra, vai ficar só F menos G, FG. Ou seja, o A barra é a negação do conjunto A. Ou seja, eu pego o universo de possibilidades e tiro todos os componentes que pertencem ao A. Sobrou só o F e o G. Tá? O que seria o B? O B a gente já fez aqui, né? O B foi dado. A, C, E e G. Tá? Aí o que eu vou fazer? Isso aqui é o B, certo? Isso aqui é o B. Só repetir. O A barra menos o B é pegar os elementos do A barra, que são esses daqui, e tirar os elementos que pertencem ao B. O F não pertence ao B, então não vou tirar. Agora o G, ele pertence ao B, então eu vou tirar. Então vai sobrar só o F, tá? Vai sobrar só o F. Isso daqui seria o A barra menos B. Tudo bem? Tá complicado ou não? É interessante a gente fazer essas operações, são operações com conjuntos. Parece uma coisa, para que serve isso daí, né? Você vai ver que tem uns exercíciozinhos aí que utilizam isso, tá? Utilizam esses conceitos aí. Bom, eu acho que vou ficar por aqui nessa parte. Vamos para frente, tá? Que a gente tem mais assuntos aí para ver hoje, tá? O que eu tenho que mostrar então? Vamos lá. Vou apagar o quadro de novo. Só que agora eu vou apagar o quadro inteiro. Tá? Vamos fazer um exercício, um probleminha aqui, que não é complicado não. Mas é teoria dos conjuntos também. Tá? Eu tenho aí os exercícios do Enem desde 2009 até o ano passado, certo? Foi postado no grupo, eu achei bacana a ideia. A gente poderia depois, pessoal, vocês darem uma olhada e começar a resolver questões do Enem dos anos anteriores, tá? Eu acho que é uma boa ideia e a gente pode fazer isso aqui também. Então, eu não sei como é que vocês estão pensando, que nós não temos tanto tempo na aula, mas vocês poderiam ir fazendo esses exercícios e eu vou fazendo com vocês também, tá? Tem um exercíciozinho aqui que eu achei legal, que ele fala o seguinte, ó. Ele fala... Aí cai nos probleminhas, tá? São os probleminhas de lógica, tá? Olha lá. Vou ler o problema aqui, ó. Em uma universidade são lidos apenas 2 jornais, X e Y, tá? Então, numa universidade, tem informações aqui que você fica pensando, pô, para que precisa dessas informações, né?
assim, numa universidade, mas é um exercício que, digamos assim, ele mostra a capacidade de compreensão do aluno em entender o problema, tá? Então, numa universidade tem alunos, certo? Então, são alunos de uma universidade, e os alunos, eles leem dois tipos de jornal, ou o jornal X ou o jornal Y. Ele fala assim, ó: em uma universidade são lidos apenas dois jornais, o X e o Y. Ele está falando que só leem esses dois tipos de jornal. 80% leem o jornal X. Então aqui, ó, 80% dos alunos leem o jornal X. E ele fala aqui que 60% dos alunos, 60% leem o jornal Y. Opa, só pelos números já dá para ver aí que tem gente que lê os dois jornais, certo? Tem gente aí que, porque passa, se eu somar a porcentagem que lê o X com a porcentagem do que lê o Y, vai dar mais do que 100%. Então isso significa que tem gente aí, tem aluno que lê os dois jornais, que lê o X e o Y. Ó, sabendo-se que todo aluno é leitor de pelo menos um dos jornais, qual a porcentagem de alunos que leem ambos? Ó, ele está falando, isso é um outro dado importante, tá? Que o X ou o Y, X e Y, leem pelo menos um jornal. Essa informação é muito importante. Ou seja, não existe nenhum aluno que não lê jornal nenhum, tá? Isso é uma informação importante. Porque se tivesse alunos que lessem, não lessem nenhum jornal, eu teria que contabilizar no universo, certo? Então o meu universo é isso aqui, ó. Isso aqui é o meu universo. Meu universo de alunos, ó. Isso aqui é a universidade, tá? Aí o que acontece? Tem uns alunos que leem o jornal X, certo? Que eu estou representando aqui, ó. São esses daqui, ó. X. Que são 80%. E tem alunos que leem o jornal Y, que é 60%. Vou colocar Y aqui. Só que aí, pessoal, na hora que você coloca esse com esse, você já claramente vê que existe uma porcentagem que lê os dois, certo? Que esse aqui, ó, lê X mais Y. Tá dando para enxergar? E esse aqui só lê o Y, certo? Então, existe esse daqui, ou seja, esses 80% aqui, ele vai até aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? E os 60% são esses daqui, ó. 60% que leem o Y. Tá? Esse aqui é os 80% que lê o X. Então ele quer saber, a pergunta do problema, o que que é? Ele quer saber quantos por cento, né? Quantos por cento leem X e Y. Tá? Tem que ler os dois. A caneta está ficando meio fraca. Então, uma forma mais fácil de elaborar esse exercício aí, pessoal, é fazer assim, ó. É você escrever dois conjuntos, já que a gente sabe que tem uma intersecção e a gente justamente está querendo calcular essa intersecção, a gente faz o seguinte, ó. A gente fala o seguinte, a gente fala que A é a porcentagem de alunos que leem os dois jornais, o X e o Y, tá? Esse daqui é o X, tá? A caneta tá ficando fraca aqui. Esse aqui é o X e esse aqui é o Y, tá? Se esse daqui é o X, é daqui até aqui assim, e esse daqui é o Y,
e essa parte aqui eu estou chamando de A, os que leem os dois, você concorda comigo que esse daqui é A, esse daqui é 80% menos A. É 80% menos A. Por quê? Porque daí se eu pegar 80% menos A mais A, vai dar o X total aqui, certo? Vai dar o X completo. E esse daqui, que lê só o Y, vai ser 60% menos A. Tá? 60%. Aí o que acontece? Se você somar 60% menos A com A, vai dar 60%. Tá? E aí o que você quer dizer? Você quer dizer que pegar o A mais o... vai pegar o conjunto X mais o conjunto Y, vai dar 100%. Tá? Então, X mais Y é igual a 100%. Tá? Só que o que é o X? O X, ele vai ser... O que vai ser o total? O que vai ser o X mais Y? O X mais Y vai ser o seguinte, vai ser o 80 menos A mais 60 menos A. Opa, mais 60 menos A. É igual a 100%. Tá? Isso aqui é o total. Não é o total? Quando eu pego um conjunto união, assim, X união com Y, não é tudo? Não é tudo? É as duas bolotas achuradas. Só que o exercício está pedindo para a gente achar o quanto lê os dois ao mesmo tempo, certo? O exercício está pedindo para calcular esse achurado aqui, tá? Então como é que eu estou bolando aqui? Eu estou pegando 80 menos A mais 60 menos A, certo? Vamos fazer essa conta? Ó, esse menos A com esse mais A corta. Esse 80 mais 60 vai dar 140. O que sobrou aqui? Menos A. Menos A é igual a 100. Portanto, A vai ser igual a 40, certo? 40%. Ou seja, esses 40% dos alunos leem os dois jornais ao mesmo tempo. Ixi, cortei aqui, pessoal. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui na tela para vocês verem aqui o exercício. Ficou meio ruim aqui, né? Vou trazer mais a câmera para pegar mais, tá, pessoal? Aqui, ó. Acho que aqui tá. Ó, aqui. Vou até mandar para cá porque A igual a 40. Aqui é 140 menos A igual a 100. A igual a 40. A imagem não ficou muito legal, mas vocês poderiam continuar para cá, vai. A é igual a 40. Tá? Essa é a resposta do exercício. Tudo bem, pessoal? Aqui cortou um pouco aqui também, né? Desculpe aí porque a tela é pequena aqui, a gente tá lutando, vou tentar fazer uma letra menor, tá? Mas vocês estão entendendo aí o que o exercício está falando aí? É um exercício prático aí de conjuntos, tá? É uma coisa que vocês vão usar aí no dia a dia, tá? Tudo bem? Então esse é um exercício. Esses tipos de exercício, pode falar, pô, conjuntos não cai no vestibular. Cai sim. Cai na forma de questões, tá? Na forma de problemas, tá? Então vocês precisam ler o problema e conseguir
decifrar aí o desenvolvimento, certo, do problema. Era um problema relativamente simples, né, de conjuntos, porque conjunto seria o conjunto X e o conjunto Y, né, o conjunto dos alunos que leu o jornal X e o conjunto dos alunos que lê o jornal Y, e ele quer saber a intersecção, quais são os alunos que lêem os dois jornais ao mesmo tempo. Poderia até ser um problema mais complicado de ter alunos que não lessem nem o X nem o Y, certo? Que não lessem nenhum dos dois jornais. Tá? E aí ia ficar um pouquinho mais complicado, mas esse exercício aqui vão por partes. A gente vai comendo boi a bife, né? Pegando os exercícios conforme a gradação aí de dificuldade, tá? Então vamos lá. Eu vou tentar otimizar aqui, eu não vou descer tanto a escrita aqui, porque a gente tem um problema de espaço nesse quadro. Se eu escrevo muita coisa, ele começa a ficar ou difícil de ler, ou ele começa a fugir do quadro, tá? Se vocês me avisem, por favor, eu vou observando aí também quando a informação cai fora do quadro, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui Bom, teria vários outros exercícios que a gente poderia atacar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou partir para um exercício. Tem alguns exercícios dos vestibulares de 2009, eu não sei se a gente resolve hoje, porque daí vocês precisariam estar com esses exercícios na mão, né? Eu acho que eu vou aproveitar agora essa parte da aula, e já que algumas pessoas perguntaram para mim sobre física, sobre as conversões da física e sobre notação científica, que é uma coisa que é da matemática, mas ela é muito aplicada aí a física, né? E a gente vai acaba estudando duas coisas ao mesmo tempo. Então acho que eu vou mostrar para vocês esses conceitos aí, tá? Então vamos lá. Um conceito da física. Primeiro, uma notação científica, tá? Primeiro, umas coisas assim que são recordação, mas são muito importantes. A gente viu lá na primeira aula o assunto das potências, né? As potências, como é que se soma, divide números que têm potências, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o número 2 elevado ao cubo e multiplicar por 2 elevado ao quadrado, ele vai dar, certo? Vai dar o quê? Esse 2 elevado ao cubo é o 8. O 2 elevado ao quadrado é 4. Mas aí a regrinha é você conserva a base e soma os expoentes, certo? Então aqui vai dar 2 elevado à quinta. Isso significa que 2 elevado ao cubo é 8, vezes 2 elevado ao quadrado, que é 4, vai dar 2 elevado à quinta, que é 32, certo? Certo? A gente viu também que 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo, o que faz? Aí a gente multiplica os expoentes, certo? A gente conserva a base e multiplica os expoentes, vai dar 2 elevado à sexta. Tudo bem? Vamos lembrar dessas coisas? Quando a gente tem um número 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao quadrado, o que vai dar? Você vai pegar a base, certo? E vai subtrair os expoentes, vai ficar 3 menos 2, certo? Então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1 ou simplesmente 2, certo?
Tá? Isso daí eu estou repetindo esses conceitos porque são conceitos importantes. Se eu tiver, por exemplo, o 5 elevado a expoente fracionário, lembra desse? 5 elevado, 5 elevado a meio. Isso daí é a mesma coisa que o quê? Você pega o 5, você cria uma raiz quadrada, no caso é uma raiz de índice, índice do quê? Você coloca uma raiz. O índice aqui é este número aqui, esse 2 vai para cá, e este 1 aqui vai para cá. Então isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 5. Quando é raiz quadrada eu não preciso nem pôr o 2, certo? Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 5. Vamos fazer um outro aqui, ó. Vou fazer 8 elevado a 3 quartos. O que que é isso daqui? É o 8, aí você bota uma raiz, certo? O que está embaixo sobe, vai para cá. E o que está em cima desce, vai para cá. Então isso aqui é raiz quarta de 8 ao cubo. Tudo bem? Isso daí são conceitos importantes. A gente, se fosse 8 elevado a 0, lembra disso? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então o 7 elevado a 0 vai ser também igual a 1. Qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Tá? Isso vem até da própria coisa aqui, ó. Se eu pegar 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo, vai ser 2 elevado a 3 menos 3, certo? E 2 elevado a 3 menos 3 é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, certo? A gente fala, pô, por que deu 1 esse negócio? É claro que dá 1, ó. 2 elevado ao cubo não é 8? 2 elevado ao cubo não é 8? 8 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 1, certo? A matemática não mente aí, certo? Estamos fazendo aqui uma revisão rápida aí de matemática, tá? De potências. Porque isso daqui vai ser importante para a parte de notação científica, tá? O que é a parte de notação científica? Fica muito mais fácil a gente fazer contas na física se a gente transformar os números em potências, quando possível, né, em potências de 10, né? Então, em potências de 10. Então, assim, vamos lá. Por exemplo, vocês vão ver lá na física, por exemplo, que eu vou dar um exemplo da física que algumas pessoas falaram que estavam tendo dificuldade com física, que estavam precisando de aula de física e tal, então eu vou aproveitar aqui um pouquinho da aula de matemática para, né, por exemplo, eu tenho um bloco aqui, certo? Um bloco aqui, e não vou aqui deduzir as leis da física aqui nessa aula, mas vocês sabem lá pela lei de Newton, né, que força é igual a massa vezes a aceleração. Vamos colocar aceleração como sendo um azinho pequeno, tá? Isso aqui é o que? Isso aqui é lei de Newton, certo? Lei de Newton. Na verdade é a segunda lei de Newton. Pois, na física você vai ver, ou a gente pode dar umas pinceladas aqui nesta aula aqui, tá? Então aqui eu estou com uma massa, certo? E aí eu aplico uma força aqui, e eu quero saber numa massa, e vamos supor que essa massa tem 1,2 quilos, tá? E a aceleração, aqui o corpo vai começar a se deslocar, certo? Com uma aceleração, por exemplo, vamos colocar um negócio bem maluco aqui, vai. 600 metros por segundo ao quadrado. Vai sair com uma aceleração absurda. Isso aí é um tiro, né? Um tiro
supersônico aí, talvez. Então o que nós vamos fazer? Para calcular aqui a força, eu vou pegar a massa, certo? E multiplicar pela aceleração. Ou seja, eu vou pegar a massa de 1,2 kg e vou multiplicar pela aceleração de 600. Tá? Aí a gente sabe que a força ela é dada em newton, certo? A massa é dada em quilos. E a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Tá? Para a gente fazer essa conta, todas as unidades têm que estar no mesmo sistema internacional. Tá? O que eu quero entrar aqui não é bem no problema da física, eu quero entrar no problema da matemática, de fazer a conta, certo? Como é que eu faço essa conta? Seria útil a gente, e é bastante útil no vestibular e em várias coisas, você transformar os números em potências de 10. Então a notação científica, isso aí que a gente chama de notação científica. O que é número em notação científica? É você colocar o número escrito na seguinte padrão, ó. Ele é um sinal que pode ser mais ou menos, né? Não sei quanto é que é. O número na notação científica é um número aqui, vou dizer, um número x. E aí você coloca vezes 10 elevado a mais ou menos, eu não sei quanto é que é, y, tá? Notação científica é assim. Esse número x ele pode ser positivo ou negativo, certo? Ele pode ser mais ou menos. No caso aqui da força, ela vai ser uma força, ela está na mesma direção da aceleração, então vai ser uma força positiva, tá? Então aqui é mais. E o y é a potência de 10 ali, certo? Que é um número inteiro aqui, um número inteiro. Agora o x, ele pode ser um número qualquer. Na notação científica, a gente diz que o x é um número entre 1 e até 9,9999, certo? E o y é sempre um número inteiro. Número inteiro. Então, por exemplo, vamos começar a transformar os números em notação científica. Primeiro eu dei uma... Por que eu parei a conta aqui e não fui até o final? Porque eu vou aprender primeiro a notação científica, tá? Notação científica. O que seria isso? Vamos transformar, por exemplo, vamos transformar o número 100 em notação científica. O número 100 ele tem que ser escrito desse jeito aqui, ó. É um número 1 vezes 10 elevado ao quadrado. Tá? Então, presta atenção. O 1 está fazendo as vezes do x. E o mais 2 aqui no expoente está fazendo aqui o negócio do y, tá? Se você for ver, 10 ao quadrado, ele é 100. Só que aqui é um jeito mais enxuto de escrever, tá? Então, no nosso caso aqui, o 600 seria o quê? O 600 seria o 6 vezes 10 ao quadrado, tá? Então, vou escrever aqui, ó, 1,2 vezes 6 vezes 10 ao quadrado. Aí, o que eu faço, pessoal? Eu multiplico só o número por número, tá? Número por número. Então eu multiplico 1,2 vezes 6, que vai dar 7,2. E aí eu multiplico e deixo a potência de 10 ali do lado, entendeu? Aí eu dou a resposta do exercício em potência de 10. Fica muito mais, é uma forma mais enxuta, mais rápida de fazer. E aí, mais do que isso, no vestibular você precisa dar respostas com contas mais rápidas de serem feitas e pode ser contas aproximadas, porque de repente você escolhe uma alternativa da outra, você vê que vai estar muito distante uma da outra, certo? Às vezes a alternativa A lá, a resposta é 2 vezes 10 ao quadrado, outra é 3 vezes 10 ao quadrado. Opa, tá longe.
A resposta é 7,2, entendeu? Aí tem uma alternativa lá que está perto do 7. Aí você vai cravar nessa alternativa, tá? 7,2 vezes 10 ao quadrado. Então é esta alternativa, certo? Então por isso que a notação científica ela agiliza a forma de você fazer um exercício, tá? O exercício fica muito mais rápido de ser feito. Deixa eu só novamente aqui, deu um probleminha na conexão aqui, deixa eu só ver se está tudo bem. Tudo bem? Alô? Bom, vamos lá, desculpa pessoal, tocou. Então o objetivo aqui do exercício da notação científica é você agilizar as contas, certo? Por exemplo, suponhamos que eu quisesse fazer a seguinte conta, olha, eu quero fazer o número 2,4 vezes 10 a menos 3, suponhamos que a massa fosse 2,4 vezes 10 a menos 3, certo? E eu tenho que multiplicar por uma aceleração que é, por exemplo, 52,1 vezes 10 ao quadrado. Como é que eu faço essa conta aqui? Como é que eu faço essa conta? Eu vou primeiro deixar os números, este número já está entre 1 e 9,99, então deixa como é que está. Este número aqui não está entre 1 e 9,99. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar 2,4 vezes 10 a menos 3, tá? Multiplicar, ó, esse 52,1 ele pode ser igual a 5,21 vezes 10, certo? Vezes 10 ao quadrado, tá? Tudo bem? Agora o que eu faço? Eu multiplico a parte numérica, que é esse 2,4 com esse 5,21, multiplico número com número e multiplico potências com potências, tá bom? Como é que eu faço isso daí, ó? Vai dar 2,4 e 5,21, ó. Eu dou uma dica, esse 5,21, vamos esquecer esse 1 aqui, ó. Porque isso aí no vestibular, esse 1 está na segunda casa, vai dar um erro lá na segunda casa. Então eu vou pegar só 5,2 e multiplicar por 2,4, tá? Como é que eu faço isso? Esquece as vírgulas por enquanto, certo? Faz 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. Coloco um sinal de mais aqui. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 5, 10. Certo? Aqui dá 8, 4, 2. Tá? Quantas casas aqui? Como é que é? Agora que eu me preocupo com as vírgulas. Aqui tem uma casa depois da vírgula, aqui tem uma casa depois da vírgula. Então são duas. Eu tenho que pular duas vezes. Então vai dar 12,48. Tá? Então este número vezes este número deu 12,48. E agora as potências. 10 a menos 3 vezes 10 a primeira vezes 10 a segunda. Você lembra que a gente pega o 10 e soma os expoentes? Vai ficar menos 3 mais 1 e mais 2. Então vai ficar 10 elevado a 0. Então esse 10 elevado a 0 aqui, ele é a mesma coisa que 1. Certo? Qualquer número elevado a 0 é 1. Então deu 12,48 a resposta. Que eu poderia dizer que também o 12,48 ele é igual a 1,248 vezes 10 a primeira, tá? Também poderia escrever assim, tá? No caso aí seria uma força seria dada em newtons, certo? Então pessoal, cortou aqui, né? Desculpa pessoal, cortou de novo. Então o importante é você
multiplicar número com número e multiplicar potências com potências. Aí você vai ter o resultado, tá? Então, notação científica sempre fica um número x aqui, que é entre 1 e 9,9999, e uma potência que pode ser positiva ou negativa. Ó, vou dar um exemplo de uma potência que é negativa. Por exemplo, se eu pegar um número 0,0035, como é que eu passo esse número para notação científica? Eu tenho que transformar esse número num número entre 1 e 9,999. Então vou escolher aqui o 3,5, certo? 3,5. Só que aí para eu chegar no 3,5, eu vou ter que ter uma potência de 10 aqui, certo? Quanto vai ser 10 elevado a quanto? É só você contar as casas, ó, a vírgula 1, ela anda uma casa, a vírgula anda mais outra casa e anda mais uma outra casa. Então a vírgula andou 3 casas, certo? Então, como ele é um número menor do que 1, é vezes 10 a menos 3, tá? Esse aí é o 10 a menos 3. Tá legal? Estou dando uma forma de você calcular ou fazer a conta para um número que é potência negativa, certo? Se eu pegar o número 1275,3, eu quero passar ele para potência de 10. Como é que eu faço? Ó, esse número é 1275. Ele tem que ficar entre 1 e 9,9. Então ele é 1,2753 vezes 10 a quanto? Vezes 10 a quantas casas ele tem que andar para chegar no 1,2? Ele tem que andar 1, 2, 3. Então 10 elevado ao cubo, certo? Então se as casas, se é um número grande que eu estou transformando num número menor, a potência é positiva. Se é um número menor que eu estou transformando num número grande, né, que é 3,5 em relação a 0,035, então aí a potência é negativa. Então se eu ando de lá para cá, da direita para a esquerda, a potência é positiva. Se eu ando da esquerda para a direita, a potência é negativa, certo? Esse é um conceito importante, pessoal. Muito importante na física, tá? E na matemática eu queria já passar para vocês. Eu queria só agora, para terminar, começar, agora eu não vou esticar muita aula não, eu queria só comentar sobre uma coisa bem importante também, que é a conversão de unidades. Eu não vou estender a parte de conversão de unidades da física, mas eu sei que, como teve gente aí que perguntou para mim e tem dúvidas sobre isso, conversão de unidades é uma coisa muito, muito básica e muito, muito importante. E cai direto no vestibular. Eu vou mostrar aqui na parte da matemática, mas vocês vão ver isso também lá na física. Mas qualquer coisa a gente estuda aqui também, tá? O que é isso? É a conversão das unidades de... Né, a física lá, vocês viram lá que tem unidades de comprimento, de massa, né? E é importante você saber converter quilograma para grama, ou de grama para miligrama, ou de quilômetro para metro, ou de metro para milímetro. Então, aqui basicamente o que eu queria comentar é isso aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, quilograma, pegar grama e pegar miligrama, vocês vão saber aqui que tem a hectograma e o decagrama, né? Tem a decigrama, aqui é dag, aqui é decigrama e aqui é centigrama, tá? Assim também como tem na escala de métrica, né? Deixa eu pegar as canetas estão um pouco fracas aqui.
A tela fica suja, ela fica... Ó, a quilômetro, certo? Aí tem o hectômetro, aí tem o decâmetro, tem o metro, tem o decímetro, tem o centímetro e tem o milímetro, certo? Aqui, deixa eu reforçar aqui, porque ficou meio fraco. Então, essas daqui são as unidades de massa, essas daqui são as unidades de comprimento, tá? Reforçar aqui um pouco, ficar mais claro, tá? Centigrama, miligrama. Então, por exemplo, pessoal, você está querendo transformar 1 quilômetro. 1 quilômetro, quanto é que é em metros? 1 quilômetro em metros é 1000 metros, certo? 1000 metros. E 1 metro é 1000 milímetros, certo? 1000 milímetros. Como é que a gente vê isso daqui? É só ver pela escala, tá? Eu posso criar uma escalazão grande aqui, ó, com patamares, tá? Como se fosse degraus. Isso aqui acho que me ajuda na hora de... Talvez ajude vocês também. Aí, por exemplo, eu quero, por exemplo, converter de metros. Eu tenho 3 metros, tá? 3 metros, e eu quero converter esses 3 metros em centímetros, tá? Em centímetros. Então, olha, presta bem atenção, pessoal. Eu estou numa escala aqui e eu vou descer, certo? Porque o metro está aqui em cima e o centímetro está aqui embaixo. Quantos degraus eu vou descer? Eu vou descer do metro, está aqui 1, 2. Então eu desci 2 degraus. Então isso daqui é a mesma coisa que 3 vezes 10 ao quadrado. Ou 300 centímetros, certo? Então quando eu estou numa unidade grande, uma unidade maior, para uma unidade menor, eu vou descer a escada. E aí na hora que eu desço a escada, a potência de 10 fica positiva, que é mais 2, certo? 10 elevado a mais 2. E se fosse o contrário, eu tenho 5 centímetros e quero subir a escada, quero ir para metros. Opa, eu estou aqui no centímetro e quero ir para o metro. Aí eu tenho que subir, certo? E eu subo quanto? Uma casa, 1 degrau, 2 degraus. Então aqui quando eu subo o degrau, fica 10 vezes 5 vezes 10 a menos 2, certo? Então quando eu estou subindo, eu faço uma potência negativa. Quando eu estou descendo, estou indo numa escala maior para uma menor, eu pego uma potência positiva, tá? E se eu tivesse, por exemplo, 4,2 quilômetros e quero passar para hectômetro. Hectômetro é uma casa só, certo? Eu estou indo do quilômetro daqui para cá. Opa, desci só uma. Se eu desci uma, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por uma potência de 10 de positiva uma vez, mais 1. Por que é positivo? Porque para baixo eu estou somando, certo? Aqui, pessoal, do outro lado é a mesma coisa. Eu tenho os mesmos degraus, tá? Ou degraus semelhantes aí, tá? E aí, por exemplo, se eu quero fazer o seguinte, eu quero passar de quilograma, eu tenho 3 quilogramas e quero passar para miligrama. Opa, quantos degraus? Eu vou descer bastante degraus, hein? Ó, desci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, deu 3 vezes 10 a sexta. Positivo, porque eu estou descendo. Então, quando eu desço, é positivo. Quando eu subo, eu coloco uma potência negativa. Tá, isso aqui é a potência. Potência do 10. Potência de 10. E essa potência aqui vai ser positiva. Aqui no caso o 10 vai ser negativo, tá? Então é isso que vocês precisam saber. Vocês precisam saber, eu quero passar de 3
3 decagramas para quê? Quero passar para centigrama. Opa! Então, ó, o decagrama está aqui. O centigrama está aqui. Quantas casas eu vou descer? Eu vou descer 1, 2, 3. Opa, 3. Então vai ficar 3 vezes 10 ao cubo. Tá? Porque eu desci 3 casas. Desci 3 casas. E se eu fosse subir, por exemplo, quanto é uma grama em quilograma? Aí eu vou subir, certo? Subo 1, 2, 3. Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 3. Quando eu subo é menos. 1 grama é 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Tudo bem? Eu sei que é bastante informação e tal, mas a física e a matemática elas são muito complementares, muito encaixadas. E os conceitos de matemática se usam na física direto, certo? Então é importante vocês conhecerem isso daí. Bom, pessoal, eu não vou esticar muito a aula não, tá? Na próxima aula a gente faz uma nova revisão e eu vou tentar na próxima aula começar a resolver os exercícios do Enem 2009, tá bom? Então, agradeço, obrigado, até a próxima.